Quero falar agora sobre um jogador do São Paulo que terá a chance de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Suíça. Essa, por enquanto, é só uma possibilidade. Mas o lateral esquerdo e meia Nicolas está sendo cogitado, para fazer parte do grupo final da Suíça. Só para lembrar, ele tem passaporte suíço, faz enorme sucesso nas categorias de base do São Paulo e já chegou a frequentar o time principal. Na atual temporada, por exemplo, são 5 jogos no Sub-20 e mais 5 jogos no time de cima. Recentemente, o Nicolas chegou a ser citado pelo técnico da Suíça em uma entrevista coletiva. Pouco depois, ele participou de uma videoconferência com representantes da Federação Suíça. A ideia foi deixá-lo meio a par de tudo que está rolando e cogitar a possibilidade da sua convocação. No final das contas, acho pouco provável que esse jogador de só 19 anos de idade apareça, seja convocado na lista final dos suíços, mas chama a atenção que o São Paulo tem alguém com a possibilidade, ainda que seja remota, de estar na Copa do Mundo por uma seleção europeia, especialmente por ainda não ser alguém relevante dentro do time principal do São Paulo. Agora, o Luiz Osório, o São Paulo fez a renovação contratual com ele, assinando até 2030. E o São Paulo coloca uma multa rescisória de 100 milhões de euros, o que totaliza a bagatela de mais de 600 milhões de reais, caso o São Paulo venha alguém depositar a multa do jogador e querer levar o jogador. É claro que é meio utópico, né? Você pensar, é meio sonhador demais, né? Utópico é o sonhador. Você pensar, poxa, nós vamos levar então o zagueiro para jogar 100 milhões de euros, alguém depositar a multa, o São Paulo ganha 600. Não é o caso. Os caras fazem proposta, mandam 10 milhões de euros, começa com 5, o São Paulo, não, eu quero 15, os caras fecham em 10. É mais ou menos isso. Só que o São Paulo fez isso com vários e vários jogadores. Então o São Paulo, como tem essas multas extraordinárias, multas altíssimas mesmo, nessa questão da venda do jogador, se ele quiser ir embora, tendo que pagar a multa, o São Paulo consegue se resguardar. Então, quero o Marcos Antônio. O Flamengo bateu aqui a porta e falou, tô levando o Marcos Antônio. Leva aí então, paga 600 milhões. É tipo isso, se o São Paulo quiser negociar por 100, 200, 300, qualquer valor o São Paulo tem o direito, porque tem o contrato. Então o São Paulo tá simplesmente se resguardando. Fez isso com Igor Felisberto lá atrás, fez isso com um monte de jogador, vendeu muito mal os jogadores que foram embora, mas tem sim a chance agora de recuperar o seu caixa, o seu cofre e não ficar mais com problemas financeiros vendendo uns 2, 3 jogadores dessa equipe de base, mas se vender bem, né? Então, bem-vindo Luiz Osório agora para o time profissional, vai chegar logo logo e já chega com essa panca toda aí. Agora o Nicolas, ele teve uma ligação, olha, pega a visão, ele teve uma ligação do pessoal ali que decide quem são os jogadores da seleção da Suíça. Então você imagina a CBF deles lá, o presidente da CBF deles lá da Suíça, ligou aqui pro Nicolas, fizeram uma conferência para o cara ser lateral esquerdo da seleção da Suíça. O jogador, ele teve o passaporte emitido agora. Acabou de sair o passaporte dele. Então você imagina, você é um cidadão brasileiro normal aí, emitindo um passaporte da Suíça. Não tem cabimento, né? Então já tinha ali um foguinho onde tinha fumaça, certo? Aí ele tirou o passaporte da Suíça e do nada ele fez uma conference call, aquelas videoconferências, onde ele faz uma ligação, uma reunião para decidir se ele vai ou não ser jogador da Suíça. Ele já foi convocado, né, para a seleção de base da seleção brasileira, mas ele pode se naturalizar um jogador suíço para jogar na seleção da Suíça. E aí você pensa, qual time da Suíça poderia levar o Nicolas? Acho que nenhum e nem tão pouco importa. Ele pode ser jogador do São Paulo e jogar defendendo a seleção da Suíça, onde ele teria muito mais assim facilidade do que numa seleção brasileira. Vimos o Lianco, né, jogar na seleção, não lembro se era Sérvia, não lembro qual que era o país do Lianco agora, mas ele defendeu outra seleção. Nós vimos outros jogadores também, Lee Edson, né, que era aquele do Corinthians antigo lá, ele também defendeu a seleção de Portugal. Então você pode defender qualquer seleção, desde que você não tenha passado por ela. Não sei qual é a regra exata, mas o jogador Nicolas tá assim na idade mesmo para fechar com a Suíça e virar um jogador da seleção da Suíça. O Éder defendeu a seleção da Itália, Tolói da Itália, então é comum pra caramba.
E o Nicolas, se ele for defender a seleção da Suíça, ele é o jogador que obrigatoriamente já está mais valorizado no mercado europeu. É um jogador que, quando nós tivemos notícias dele esse ano aqui, cravava-se que a Roma da Itália queria o jogador. A Roma da Itália, que tem lá o Dybala, que sempre foi aqui um interesse de todo São Paulino, né? Difícil, tem São Paulino que não quer, tem São Paulino que se preocupa com as finanças. E aí tá tudo válido. Agora, um São Paulino que, se tivesse o São Paulo nadando no dinheiro, nadando mesmo, alguém fala, quer o Dybala? Duvido que algum São Paulino não iria querer, né? Agora, dá pra trocar, bater um rolo aí, ó, manda o Dybala pra cá que eu mando aí o Nicolas. Acho que não é o caso para o momento, mas assim, pensar que o Nicolas, ele pode ir pra Roma, render uma verdadeira fortuna pro São Paulo, porque ele está muito em alta nesse falatório de virar jogador da seleção da Suíça. Eu acho que nós temos um jogador premium pra render um dinheiro agora absurdo, e o São Paulo tá com tudo na mão, hein? Tá dando certo, o negócio vai ficar muito bom. Mas, ó, ganhar do Palmeiras é fundamental, não é verdade? Não! Não, ia perguntar pra vocês, então, o trabalho extra-campo que o São Paulo tem que fazer pro Clássico. O árbitro tá definido já, o Daronco. Existe algo mais que o São Paulo fez, considerando toda a declaração do Rui Costa, a repercussão? O São Paulo agora deve se movimentar ou segue a vida? Vamos pra sábado. E aí, Gabriel? Essa pergunta é difícil, cara, é difícil. Porque assim, é a queda de braço, né? Não vai mudar a escalação do Aronco. Acho que o São Paulo ele tem que cair nesse jogo quando ele for provocado, que é o que aconteceu. Abel Ferreira vai na coletiva e provoca o São Paulo antes do jogo. O Rui dá uma resposta. O Barros dá uma resposta. Mas o Barros ele foi muito grosseiro com a aspa do Rui. Porque, de novo, pra mim o Rui ele não insinuou nada e ele foi bastante direto, ele foi bastante objetivo no que ele quis informar com aquilo, né? O Barros fala que ele foi oportunista e irresponsável. Aí acho que cabe ao Rui... E a Leila aí disse acho que o cabe Rui ao foi cego, Rui né? dar espaço, né? Semifinal. Sim, então, acho que aí cabe ao Rui, porque o Rui ele é um cara que você conhece também, Valentim, ele é muito mais polido, assim, ele tem uma coisa muito mais... O Rui é o famoso dirigente de terno, né? Ele não desce o nível. Mas eu acho que em dado momento, quando você é chamado de histérico pela presidente do Palmeiras e responsável pelo Barros, eu acho que você tem que subir o sarrafo um pouquinho. É por aí, Renan? É mais ou menos isso daí. E assim, eu acho que o São Paulo agora pode fazer uma mobilização para esse jogo, uma mobilização com a torcida, sabe? Fez ali o papel, deu a resposta. Nessa história toda de disse-me-disse, que um falou, depois o outro veio, daí veio a tréplica. Cara, ficou feio pro Palmeiras, porque todo mundo tá vendo que o Palmeiras tem sido muito mais beneficiado do que prejudicado. Então essa história já ficou feia pro Palmeiras. Acho que é o momento de fazer uma mobilização, cara, em rede social, com a torcida, sabe, cara? Mostrar jogos históricos no qual o São Paulo venceu o Palmeiras, movimentações de torcida, chamando a torcida pro Morumbi. Eu acho que a mobilização agora é essa, né? Faltando aí quase 48 horas pro jogo, né? Agora é rezar pro Daronco não pipocar, fazer uma boa arbitragem, não pipocar pros métodos do Palmeiras, do Abel, ali à beira do campo, junto da sua equipe técnica, e que ele consiga fazer uma arbitragem, que eu falo sempre, né? Que ele passe despercebido, porque um árbitro de futebol, quando ele passa despercebido num jogo, é que ele foi muito bem, né? Não interferiu no resultado, enfim. E a mobilização com a torcida agora, dos clássicos, para trazer o torcedor para o Morumbi e fazer uma pressão. E fazer a pressão, fazer uma atmosfera de uma final de campeonato. Gente, repito, eu não sei se São Paulo vai ser campeão brasileiro, mas é um jogo de liderança. É um jogo de liderança de campeonato, cara. É um clássico. É mobilizar dessa forma agora. Eu acho que é importante isso daí também, Valentim. Então, desculpa, Valentim, só para completar o Renan. Na verdade, eu acho que mais do que a questão da liderança mesmo, que é o objetivo, né, da disputa na tabela, esse jogo virou uma questão de honra para o São Paulo, para o São Paulino, não para o São Paulo, para o São Paulino em geral, para todo mundo que trabalha no São Paulo e que vive o São Paulo, né? Por tudo que foi criado pelos últimos acontecimentos, pelos últimos jogos.
O jogo é uma questão de honra. E lembrando de novo o que aconteceu naquele jogo fatídico do Ramon Abate Abel, aquele jogo foram 30 mil meio na marra, porque a torcida do São Paulo tinha meio abandonado. Lembra, Gabriel? Já tinha começado o êxodo do Morumbi e existia uma mínima mobilização. Não estava o Morumbi caldeirão, que a gente já viu, como estará no sábado. Existia muita... a torcida do São Paulo estava indignada, eliminação na Libertadores, um monte de situações, né? E que a torcedora do São Paulo... Então, assim, não tinha... O torcedor do São Paulo ele não foi contra o Ceará, né, na derrota, logo depois da eliminação da Libertadores. Começou a explodir a gestão Casares ali. O torcedor do São Paulo viu o time ganhar em Fortaleza, não sei como, naquele jogo, com um a menos. Rigoni Tapia, Rigoni expulso, Luiz Gustavo jogando de zagueiro improvisado com embolia pulmonar. E aí veio o jogo do Palmeiras, aí, vamos lá, porque é o Palmeiras. Mas foram 30 mil torcedores. Vai o dobro no sábado. E é um jogo de questão de honra para o São Paulino. O Morumbi vai estar um inferno. Isso o Palmeiras pode se preparar, porque todo São Paulino que estiver naquele estádio, voltando ao estádio que é dele, e está aqui até a camiseta, ó, voltando ao estádio que é dele, mas que os caras começam a fazer show lá todo dia, vai estar com um único propósito: ajudar o time a vencer a qualquer preço, né? O ambiente estará... E não é um ambiente bélico, não. É um ambiente de coesão, como se fosse um jogo de Libertadores, que o Renan já viveu, e eu imagino que ele esteja até arrepiado lembrando de São Paulo e Palmeiras, jogos decisivos de Libertadores, com torcida única. Será um inferno. Contra o Palmeiras do Ramon Abate Abel, daquele jogo, não estava um inferno. Estava um ambiente de clássico, meio estádio cheio. Agora o papo é outro. O papo é diferente. Virou questão de honra. Pessoal, mais tarde, 8 horas, a gente está entrando. Eu quero mostrar então os potes do sorteio da Sul-Americana, que acontece agora às 8 horas. Temos os potes? A gente vai mostrar na tela. Olha o Lucas bem, de colete, coitado. Pelo amor de Deus. E os potes aí? Aí, gente, rapidamente, vocês têm algum destaque? Se vocês puderem falar rápido, a gente vai encerrar agora. Destaque para o pote, alguma pedreira aí para o São Paulo, Arnaldo? O pote 1, né? É tão forte como um pote 1 de Libertadores, só tem clube tradicional. Mas os cruzamentos é que são interessantes. E aí, cara, eu sempre torço quando tem Sul-Americana, São Paulo voltou à Sul-Americana, pela questão logística. Quanto menos viagem longa, melhor no sorteio. É melhor pegar time do Paraguai, do Uruguai e do Chile. Basicamente isso, dos potes 2, 3 e 4. Né? Não vejo nenhuma grande força nos potes 2, 3 e 4, embora tenha algum time tradicional ali, como, por exemplo, o San Lorenzo da Argentina, né? No pote 2. Renan e Gabriel, temos 20 segundos. É isso aí, Renan? Por aí? É isso aí. O Arnaldo falou, tá falado. Tá aí, martelado e martelado. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.